Bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado aí pela tua atenção aqui junto ao tutorial do meu canal. Nele eu vou falar a respeito aqui dos recursos feitos através de um elemento denominado Force Field, que se formos traduzir significa campos de força. São esses elementos ou objetos que farão alguns recursos aqui de animação junto aos nossos projetos desenvolvidos aqui na área do Blender. E vamos ver como é que a gente pode utilizá-lo. Para acioná-los, nós podemos usar o menu aqui que fica na parte inferior da janela 3D View, chamado ADD. Nós vamos ver que nós temos aqui a opção chamada Force Fields, e aqui nós temos um conjunto de elementos que nós podemos utilizar aí para fazer o efeito. Podemos também usar o Shift A, onde nós vamos ter aqui a opção que vocês vão ver Force Field, temos os mesmos elementos, tá? E vamos agora ver como é que a gente pode utilizar aqui um exemplo simples para vocês entenderem a utilização desse recurso. Nós vamos então aqui selecionar esse cubo com a tecla X, vamos deletá-lo, e aqui na área onde eu tenho um cursor 3D, eu vou digitar o Shift A e vou adicionar um objeto Mesh do tipo cilindro. Vocês vão ver que eu já tenho um cilindro aqui adicionado à minha área, e eu vou aproximar com o botão do meio do mouse, que é aquela rodinha de rolamento, e vou sair da visão Object Mode, entrar no modo de edição, que é o Edit Mode. Aqui nós temos como alterar a forma do objeto. E vamos então, nessa caixa de seleção aqui embaixo, que representam o trabalho em vértice, arestas ou faces, vamos escolher essa opção do meio, que nos dá a permissão aqui de selecionar as arestas. E com as arestas aqui já selecionadas, nós vamos segurar a tecla Alt e vamos com o botão direito selecionar apenas essa aresta aqui no chanfro superior do cilindro. E repare que todas as arestas que fazem parte dessa combinação são selecionadas. Vamos utilizar a tecla S de escala e vamos achatar, dando ao nosso cilindro uma forma cônica. Vai ser a ponta do nosso foguete. Vou afastar um pouquinho aqui com a rodinha do meio do mouse. Segurando o botão do meio do mouse, eu vou pressionar o botão do meio, arrastar, dando um giro orbital, e eu vou ver aqui embaixo o fundo do nosso objeto cilíndrico. Vou mudar a opção de arestas para face, clicando aqui embaixo. Com isso agora eu posso selecionar as faces que compõem o objeto. E eu vou selecionar justamente essa face aqui de baixo com o botão direito. Com ela selecionada, eu vou segurar o botão do meio do mouse, dar um giro para que o objeto fique aqui quase que certinho aqui para a nossa vista, e vou usar aquele recurso Edge Extrude, que vai me permitir alongar essa face. Vou arrastá-la para baixo um pouquinho para criar a forma como se fosse uma pequena nave espacial bem primitiva. Não vou utilizar muito recurso aqui de modelagem não, tá? E nós vamos agora, já que o ponto de origem do objeto aqui no modo de edição ficou aqui nesse ponto, nós vamos selecionar a seta azul, que é a coordenada Z, com o botão esquerdo do mouse pressionado, tecla A, repare que ele está todo selecionado. Então nós vamos selecionar a seta azul, pressionar o botão esquerdo do mouse e arrastá-la até esse ponto para que o ponto de origem fique mais centralizado aqui no objeto. E vamos voltar para o nosso modo chamado Object Mode. Aqui no Object Mode, vou segurar o botão do meio do mouse, dando um giro, vocês vão ver que eu tenho aqui já a nossa pequena nave aqui feita. Vamos agora trazer essa nave para cima dessa superfície aqui, que é uma superfície imaginária. Nós vamos encostar o cursor na seta azul, empurrar o objeto para cima, e é mais ou menos como se ele estivesse aqui em cima da superfície. E aqui onde eu tenho um cursor 3D, que continua no centro da nossa área de trabalho, nós vamos digitar o Shift A. Eu vou digitar aqui a opção de adicionar um objeto Mesh do tipo Plane. Repare que surge um plano aqui. Vou dar a tecla S e esse plano vai ser a superfície aí do nosso cenário. Vamos então aplicar alguns materiais dando cores diferentes para não atrapalhar aqui a nossa visão. Eu vou selecionar primeiramente a superfície, vou vir aqui na barra lateral direita, no ícone de material, vou clicar em New. Aqui onde eu tenho a opção de fios, eu vou clicar nessa caixinha de cores com o botão esquerdo, vou abrir a paleta de cores e vou dar para essa superfície uma cor creme. Repare que ficou com o creme aqui, tá? Vamos agora selecionar a nave com o botão direito. Ainda aqui no ícone Material, vamos dar um New.
Vamos vir aqui em Diffuse, clicar na caixinha de cores e vamos atribuir para essa nave, por exemplo, aqui uma cor azul. E temos de dar os dois elementos aqui, que serão os elementos para a nossa experiência. Vamos dar um F12 para ver como é que está o nosso cenário. Vamos adicionar ao nosso cenário mais uma lâmpada. E vamos também fazer com que essa superfície fique mais próxima do objeto. Repare que há um distanciamento aqui, a gente precisa melhorar isso. Vamos então mudar para a visão de topo. Vamos buscar o objeto lâmpada. Como eu estou aqui com a lâmpada desenhada de uma forma escura onde eu não posso ver, eu vou ter que me utilizar aqui da Outliner. Tá vendo aqui na lateral superior direita? Vou procurar o elemento Lamp, ó. Para que ela foi selecionada, ela está bem aqui. Eu vou dar um deslocamento dela encostando a setinha verde. E com essa lâmpada posicionada aqui, eu vou dar um Shift D, X, para criar uma cópia dessa lâmpada, fazendo com que essa cópia venha aqui para esse canto. Então eu vou ter uma lâmpada que vai estar aqui, que é a lâmpada 1, vocês vão ver ela aqui, e tem uma lâmpada que é a lâmpada 2, que vai estar aqui. Com essa lâmpada 2, eu vou vir aqui na propriedade de lâmpada, vocês vão ver aqui na barra lateral direita, que é esse ícone em forma de um pontinho luminoso. Vocês vão ver que eu tenho uma guia, ó, chamada Shadow, que significa sombra. Nós vamos clicar nessa opção no Shadow. Nós vamos dar a essa lâmpada o efeito de não criar sombreamento durante a iluminação. Se dermos o F12, vamos ter as duas lâmpadas. Repare como o sombreamento agora diminui o efeito agressivo que tinha antes, passa a estar mais suave. E eu tenho apenas o sombreamento feito através de uma lâmpada só. Vamos então melhorar agora esse ajuste aqui da superfície. Vamos segurar o botão do meio do mouse, vou clicar na superfície, clicar na seta azul e trazê-la um pouquinho mais para cima. Vamos ver agora se o objeto já está encostado. Pronto, e aqui nós já temos o nosso cenário feito. Nós vamos então, vou dar o ESC aqui, utilizar o elemento que será o elemento do nosso entendimento aí do tutorial, que é o elemento chamado Force Field. Vamos ver o que é que o Force Field vai fazer para a gente criar um efeito aqui interessante. Nós vamos, antes de mais nada, clicar Shift A e vamos buscar na opção Force Field qualquer um desses elementos aqui para o efeito desejado. Eu vou usar neste exemplo aqui o objeto Wind, que vai nos permitir criar um recurso de vento. Todos permitem, mas esse aqui ele é mais intenso, é mais direcionado. Eu vou precisar clicar a tecla Z para ver a visão de raio-x e vocês vão ver, olha, que o elemento ele já foi posicionado aqui, justamente onde estava o cursor. Eu tenho aqui, que vocês podem ver, a nave vista pelo raio-x, tenho o elemento circular, que é o nosso objeto, bem embaixo da nave. Poxa, como é que eu faço agora para criar o efeito de força física desse elemento que eu adicionei aqui sobre esse elemento que é a nave que eu criei em forma de malha, fazendo com que essa nave ela possa decolar? Eu vou então selecionar o Force Field e vocês vão verificar, se eu aproximar, que ele tem também, ó, essas setinhas coloridas que são as setas de manipulação. Eu posso encostar o cursor sobre a seta azul e trazê-lo um pouco mais para baixo. E com ele aqui um pouco mais para baixo, eu vou agora selecionar o objeto de cima, que é a nave espacial. Vamos clicar a tecla Z e vou aqui na linha de animação Timeline, clicar o Alt A e percebam, ó, que o objeto não tem efeito nenhum qualquer sobre a ação aí da nossa animação. Clicando na tecla Z, eu vou selecionar o objeto circular. Se eu aumentar a força desse objeto aqui, que é o Force Field, eu vou ter que vir aqui no ícone de efeitos físicos. Vejam que o próprio programa já colocou aqui na opção de efeitos físicos Force Field. Ele está aqui, ó, no tipo Wind, que foi o que nós escolhemos. Se nós quisermos mudar, basta a gente utilizar aqui essa opção para trocar o efeito. E aqui em Shape nós temos as formas que nós podemos colocar, que é plano ou ponto. Vamos deixar em plano. Aqui eu tenho as formas em esférico, em tubo e em cone. Vamos manter aqui em esférico. Se eu utilizar essas opções aqui, eu atribuo
mais força e mais qualidade ao recurso que eu estou utilizando. Exemplo, o strength é a força. Eu estou usando 1 nesse valor. Se eu aumentar esse valor aqui, ó, vocês vão ver que aquelas circunferências que representam aumentam. Isso quer dizer que eu estou dando intensidade à força desse elemento que ele irá aplicar sobre os demais elementos que constituem aí a cena. Então, quanto maior esse valor, mais força o elemento estará aplicando aí sobre o objeto. Vamos clicar o Z aqui para vermos a visão sólida. Então, se eu quiser dar agora uma animação, repare que por hora eu não tenho nenhuma ação aplicada ao objeto, porque é necessário que eu selecione o objeto, por exemplo aqui, que é a cápsula, com o botão direito, e aplique a ele um recurso que vai permitir esse objeto se movimentar na área. E esse recurso, nós já vimos aí em tutoriais anteriores, é chamado Rigid Body, que são os corpos rígidos. Nós vamos clicar nessa opção aqui, e eu crio as propriedades de Rigid Body. Vocês vão ver que o contorno do objeto deixa de ser laranja e passa a ser com a cor azul ou verde claro, como vocês podem ver. Então foi aplicado a ele, ó, um tipo ativo, ele vai sofrer uma ação. E essa ação, vocês vão ver que vai ser feita pelo objeto que está na parte inferior. Inicialmente, vocês vão reparar que o objeto ele vai ceder, porque existe um peso atribuído a esse objeto, que é um peso decorrente da sua massa. Vocês vão ver isso aqui na propriedade do objeto que nós aplicamos de Rigid Body. Vocês vão ver que o valor aqui da massa está como 1. Então o objeto fica pesado. Em decorrência da gravidade no programa, se nós dermos a animação, o objeto ele cai. Então, para nós tirarmos esse peso, nós vamos vir aqui nesse valor denominado Mass. Vamos clicar e vamos dar um valor 0.02 e vamos dar o Enter. O 0.02, se nós dermos a animação agora, vocês vão ver que em vez do objeto cair, ele vai sofrer a ação justamente, ó, do objeto, que é o objeto denominado Force Field do tipo Ind. Se eu diminuir o strength desse Force Field, vocês vão ver que as circunferências aqui, ó, elas vão diminuir o distanciamento. Eu estou dando menos força para o efeito de decolagem aqui aplicado na cena. Então, se voltarmos à nossa animação, o objeto ele vai decolar de forma mais suave. Quanto menor, mais lentamente o objeto vai sofrer a ação, ó, do efeito de deslocamento feito pelo Ind. Só para que vocês entendam como é interessante a aplicação do Force Field, exemplo, eu estou utilizando aqui o Ind, vocês podem ver que ele está selecionado, aparecem as propriedades aqui de força física. Se eu mudar para o tipo aqui magnético, por exemplo, se dermos um efeito agora, vocês vão ver que o objeto ele sofre uma espécie de animação diferente, como se estivesse sendo sugado. Vamos mudar aqui para outro tipo, Vortex, como se fosse um twister, né? Olha o que é que o objeto faz. Vamos diminuir essa força aqui do Vortex, vamos deixar aqui com o valor 1. Vamos ver aqui o efeito. Olha o que é que ele faz. Então ele vai tendo ações distintas. Se eu mudar aqui para o tipo turbulência, por exemplo, vamos voltar do passo 0. Olha a força do turbulência como já cria um efeito diferente aqui na ação do objeto sobre a cena. Então, pessoal, é com esses Force Fields que vocês podem utilizar para fazer alguns recursos muito legais aqui na área de trabalho. Vocês usam o elemento em conjunto com um elemento qualquer, onde a gente pode atribuir para ele um efeito físico. Pode ser um soft body, pode ser um cloth, que é o tecido, pode ser um fluido, pode ser um smoke, que é a fumaça, e até mesmo o rigid body. E em conjunto com esses elementos de campo de força, a gente cria efeitos bem legais aqui na nossa área. Lembrando a vocês que quando a gente adiciona os elementos de força física, nós temos, ao selecioná-lo, a opção, cada elemento desse vai ter um tipo de característica. Por exemplo, esse é um eixo, né? Já o exemplo Ind, ele é esses elementos circulares, tá vendo? Então, cada elemento desse, manipulando essas propriedades que eu tenho aqui, eu tenho como fazer os efeitos de força e de movimentação do objeto que irá ser provocado pela sua ação.
até o próximo tutorial.